Boas pessoal, eu estou neste momento numa zona de pargo, de capatão e de outras espécies. Vamos ver, estão algumas marcações. Isto é um fundo relativamente fácil, mas está algumas marcações, vamos ver como é que corre. Existe de facto bastante carapau acima do fundo, portanto convém obrigar os pargos a estarem o mais perto possível do fundo e afundarem, caso seja um bocadinho acima, do que nós subimos o jig para ferrar os carapaus. Portanto, mantenham-se 2 metros colados ao fundo, que é mais fácil. O objetivo é atrair os capatões ao fundo e não ferrar os carapaus. Lá está. É a maneira mais fácil de conseguirmos capturar a espécie e tentar evitar as outras. Não andavas a enganar. É? Lindo, 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 lindo. Peixe bem bonito. Essa fêmea. Está bem gordinho. Senhora! Senhora!
Lá vem ele. O macho. Agora é o macho. Um macho bem bonito. Lindo, lindo, lindo. Agora o macho entrou o ataque. É? Tão bonito. Curiosidade matou o gato. Lindo peixe. Agora vou trocar de jig do Quick Zero para o MB1 para cortar um pouco a água, porque existe uma corrente submersa que cerca de 3 metros acima do fundo, 3, 4 metros, tem corrente e que está a dificultar a subida da Quick Zero. Portanto, vou escolher um formato mais fino, um pouco mais comprido e ver se eles respondem bem a esse ao formato. Além disso, vai-me ajudar a cortar melhor a água e superar a corrente submersa. Vou ver primeiro como é que o peixe responde com 150 gramas e se, em relação à corrente. Se correr tudo bem, mantenho. Se não, subo para 180 e vejo se existe alguma alteração em relação ao peixe. É preciso também entender que nada acontece por acaso, portanto, se ficarmos à espera de resultados diferentes mantendo a mesma técnica, o resultado final não vai ser bom de todo. Portanto, à medida que os minutos vão avançando, as condições vão se alterando, as linhas de água entram, as correntes submersas alteram, o comportamento do peixe, a comedia, tudo, vamos ter que fazer sempre alterações e não ficar à espera que por um mero acaso o peixe ataque. Vamos tentar nos adaptar o máximo que conseguirmos para que consigamos fazer a melhor conjugação possível e dessa forma efetuar o ataque. Como podem ver, o MB 150 gramas e vamos ver se torna mais fácil. Pois pessoal, entretanto a câmera desligou-se, mas como eu disse há pouco, não sei se ficou gravado ou não, mas eu há pouco substituí o Quick Zero 1 porque de facto estava com algum problema na primeira subida, porque existem correntes, existe uma corrente submersa e outra cá em cima, também as linhas de água, o que faz com que o jig custe um pouco a cortar a água assim que entra nessa diferença de corrente no fundo, cerca de 4 metros acima do fundo, 4, 5 metros acima do fundo. Foi por isso que eu troquei o Quick Zero para o MB1 150 gramas, para ver se com a corrente as condições 150 gramas chegavam e se tinha realmente resultados e efeito ou se passava para 180 gramas. Pois bem, para verem, e expliquei há pouco que não interessa continuar a usar a mesma tática se os resultados continuarem a ser iguais. Nós temos que alterar coisas e modificar, porque de facto se continuarmos a usar a mesma tática e não tivermos resultados, nada se vai alterar. Portanto, temos que ser proativos nesse sentido e fazer as alterações que achamos necessárias para que o peixe ataque e que colabore. Como puderam ver também, usei o MB1 para fazer diferenças de velocidade, para poder também atrair a comedia, e também acabei por capturar um tonídeo. Isso tem a ver com os movimentos rápidos que atrai a comedia, atrai os tonídeos, porque eles gostam desse tipo de movimentos. Mas o objetivo não é os escapatões. Calma que eu já vou ter contigo. O objetivo eram os capatões e os outros peixes de fundo que pudessem estar a caçar, a entrar com a comedia. Mas eu, ao efetuar esses movimentos, estive a trazer a comedia para perto do ponto onde tenho estado a pescar e a experimentar, para aí sim que os capatões entrassem na zona para poder fazer o ataque. De facto, não tive ataque de capatão, tive um toque sim, mas não ficou ferrado. E acabou-se por ferrar uma garopa branca, uma morianga, que eu vou-vos mostrar. Como podem ver, resultou. Não estava à espera da garopa branca, mas apesar de ser um dos terrenos dela,
mas o mais importante é que resultou a mudança e a troca do jig nesta altura. Por isso, objetivo cumprido, captura feita. Os peixes são tão divertidos. É tão bonito, mas... Já estamos com o sol bastante alto, é cerca de meio-dia 14 agora. Portanto, o que dificulta ainda mais as capturas. Vou-vos mostrar aqui. Lindo, lindo, lindo. Como podem ver aqui, vou-vos mostrar. Como podem ver, o tipo de ataque, como estão a ver aqui, ajuda a definir a atividade dos peixes. Isto não é um ataque em que demonstra que o peixe esteja ativo. É por isso que convém sempre que nós tiramos o peixe, vejamos como é que ele está aferrado, para que possamos fazer as alterações, ou então mudarmos a nossa forma de pescar, a nossa técnica e a nossa ação. Agora voltei-me a posicionar. Estes são peixes que estão a entrar e a sair do terreno. Portanto, o melhor é ter calma e mantermos no mesmo sítio e esperar que eles voltem a entrar como dia para conseguirmos efetuar a captura. Mesmo que não estejamos a ver na sonda, não quer dizer que eles não estejam lá e perto. Como podem ver, eu continuo a manter encostado ao fundo, porque existe, é o de capatão, porque existe ainda vários sarrajões e alguns tunídeos e outros peixes menos interessantes acima do fundo que não me interessa capturar. Como explicaram há pouco, o ataque ao jig não foi bom do peixe anterior, por isso que eu já levei o drago. Assim que eu tirei do fundo, já levei o drago, para que se ele quiser correr, pode correr à vontade. O mais importante já está feito, que era pegar o peixe. Que era ter o contacto e conseguir pegar o peixe. A partir daqui é só uma questão de paciência. Neste momento estou a recuperar muito pouco. Estou a enrolar, mas praticamente não entra a linha, entra alguma. Agora um macho juvenil. Agora sim. Como tudo, os juvenis são sempre mais fáceis de enganar. Mas pronto, claro que eles crescem mais do que isto. Mas pronto, para terem uma noção do tipo de capatão, na maioria dos casos que aparecem são deste tamanho. Mas pronto, mais uma captura a acontecer.
desta vez a Marlene. Uma vez mais. Vamos ver como é que este ficou ferrado. Okay. Neste meteu os dois anzóis. Já ficou bem ferrado. Uma fêmeazita. Bem bonita. Bem bonita. Adoro estas cores. Mas é, continuo com o MB1 150 gramas, como podem ver. Enquanto os resultados forem positivos, vou manter a mesma tática. Caso eu repare que de facto deixei de ter contacto, alguma coisa aconteceu, até que o corrente aumentou, eu vou ter que mudar alguma coisa. Muda a cor, muda o peso, muda o formato, porque de facto os peixes, passado um tempo, podem se habituar ou podem mudar a sua maneira de caçar, e é importante que estejamos atentos a essas mudanças. Diversas espécies, capatões, garopas brancas, são peixes que, apesar de não estar aqui, podem estar nas redondezas, e derivada a confusão da comedia e dos sinais que os predadores dão depois de ferrados, atrai outras espécies. Às vezes não é questão de, principalmente quando estamos a falar de terrenos com alguma desertificação, ou seja, são terrenos mais limpos, terrenos que não têm uma estrutura propriamente dita para albergar certas espécies que se encontram neste momento aqui para se alimentarem, e pronto, e valeu a pena ficar a aguardar pronto, por este momento. Olá! 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 Tu já és outra coisa. Yanga. Mais uma bonita garopa branca. Vamos ver se ela não se esfera. Em princípio está bem furada. Está bem ela. Não tem dificuldade nenhuma para agarrar o gigo. Todo cuidado é pouco com estes peixes. Nem ver? Linda! E agora sim já teve a oportunidade, podem ver o assisto, como é que ficou. Ela calmamente conseguiu atacar o gigo sem problema nenhum. E esta espécie é engraçado porque esta espécie aproveita-se da confusão para se vir alimentar. E às vezes é uma questão de tempo da confusão se gerar e o peixe, e darmos tempo ao peixe para ele se aproximar para entrar. Linda! Não quero madureira.
4 espécies de pargo. Ah, tão bonito. Pargo mulato. Na Quick Zero, 150 gramas. É mais fácil de